nosso 193º encontro com luz, finalmente. Eu, depois de 5 dias sem luz, pô, fazendo inveja Você pro ficou Vitor 5 dias aí. sem luz daí em Cotia? 5 dias, meu irmão. Sério? Só voltou hoje. Não, você Aliás, tá falando de Cotia. Cotia voltou hoje, alguns minutos atrás. E aí eu pensei Nossa. assim, porra, eu tô super na moda, porque o Vitor compartilhou um vídeo com a gente que cá pra nós. Chuvinha de verão lá em Orlando. Em compensação, em casa, meu irmão. O esfíncter deu aquela contraída e por 5 minutos não me pegava na rua. Meu, foram 10 minutos aterrorizantes. A gente não está acostumado com a parada. Vento de 90 quilômetros. Bom, foi 90 assustador. quilômetros? Gerador, 90 né? quilômetros. Em alguns lugares parece que deu até 105 quilômetros. Para nós é Ah, uma é o que coisa, deu aqui. para nós é uma coisa do outro mundo. Não estamos acostumados, né? E as consequências a gente viu. Vamos falar um pouco disso aí também hoje, né? Bom. É, muito bem-vindo a todos. Ô, Márcio, ontem eu estive na tua terra aí, dei uma passada rápida, fui na Barra, depois fui para Petrópolis. Uma loucura, estou ainda no bagaço. Xará, Nora, Vitão, todos muito bem-vindos. Xará, vou começar com você. Começou o segundo turno, teve debate na Band, ouviu, não viu, leu, não leu. Como é esse segundo turno tem alguma chance de nos reservar alguma surpresa ou é meio. Ó, tem um Ó, apagão, né? A gente vai falar sobre isso ainda, mas o apagão é o único fato novo. Mas você está em Cotia, eu achei que o Nunes, eu acho que deve ter uma jurisdição grande, né? Porque está vale, faltando luz aí culpa do e Nunes, né? culpa do Nunes. Agora a culpa é do Nunes. Eu não vou te tirar totalmente a culpa dele, porque tem muita árvore aí que já deveria estar derrubada, né? Mas, ou pelo menos podada, enfim. Mas o fato é E que olha, essa é a única coisa nova aí, né? Eu e acho fa- difícil, né? eu vou dar um depoimento aqui. Eu fui vice-presidente de uma associação de moradores que é lá do condomínio onde eu moro. Eu moro afastado de São Paulo. Nosso condomínio é dentro de uma reserva de Mata Atlântica. E esse negócio de poda é uma Ah, é, ingenuidade, um, porque porra, é você enxugando gelo. Quando você termina de podar, você faz um cronograma. Quando você terminou a última poda, já tem que começar a primeiro de novo. Então, você está sempre correndo atrás, né? Então, é, não é tem que tarefa cortar tão um. simples, especialmente numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, para você, sem novidade, se a gente tivesse que fazer um bolão hoje, É, você continua apostando no Nunes pro segundo não turno. saiu, não saiu nenhuma pesquisa, né? Depois das primeiras, já deu. Eu até fiz esse levantamento, né? Deu uma vantagem maior do Nunes contra o Boulos agora do que do Covas contra o Boulos na eleição de 2020. 5 pontos a mais. Então, putz, realmente para tirar essa distância tem que. Parece que vai chover de novo agora essa sexta. Vamos ver. Vamos ver. O espírito público do pessoal é maravilhoso, né? Torcendo para Pois é, tudo dar vou errado, torcer para para quanto pior, ferrar a melhor. cidade. Ô, Márcio, eu vi um analista político falando que uma das características dessa eleição municipal, peculiarmente, a eleição de São Paulo, ela se nacionalizou, né? Ela acabou tomando o noticiário do Brasil inteiro. Daí de Niterói, como é que estão chegando as notícias? E você já tem alguma impressão de segundo turno? Tá ajudando aí, tá ajudando um pessoal a secar o Nunes, o Boulos? Como é que tá? Não, eu acho que, primeiro, que São Paulo é importante, não tem dúvida que é a capital mais importante, a maior cidade do Brasil. Segundo, né, tava aquilo que eu falei, né, tava tudo se encaminhando, né, tava aquele, né, 45 do segundo tempo, o time ganhando 2-0, já sabendo que vai ser o Nunes com o Boulos, que o Nunes vai ganhar, e surgiu o Pablo Marçal, que realmente esse foi um fenômeno bagunçou o coreto geral, né? E aí criou uma expectativa enorme, foi quase um tríplice empate, etc, etc. Aí não teve como o pessoal não se envolver. Mas agora voltou um pouco para a situação normal, quer dizer, o Nunes e o Boulos tem aquele eleitorado fiel, aquela coisa toda, e o Nunes vai ganhar, o Nunes vai ganhar, o Boulos vai ter a fatia do Boulos dele lá, vai ser aquela. Agora, a parte assim, o mais patético para mim agora no segundo turno é mais uma vez o PSDB, né? Que coisa triste, né? Um dia na vida eu acreditei no PSDB, agora o Datena pede voto para o Boulos e o PSDB desautoriza o Datena.
Rapaz, podia ter ficado sem essa, né? Isso Podia. realmente é lamentável, né? Não precisava uma coisa tão triste. E a outra lá que, né, mal acabou o primeiro turno, já saiu correndo para declarar apoio ao Boulos e parece que nem 60% dos eleitores dela estão dando bola para ela. Enfim, mas enfim, acho que salvo assim um fato novo, sei lá, descobrirem que o Nunes é estuprador de criancinha, alguma coisa assim. Tirando isso, o jogo se encaminha para o seu final e vai ser aquilo. Deve ser uma diferença grande, inclusive, né? A diferença está bem grande, né? Mas, enfim, o que chegou aqui em Niterói, pelo menos a última diligência que passou aqui, jogou um jornal, está mais ou menos assim. Mas Tá vamos ver. certo. Ô, Vitor, me diz uma coisa, o Márcio muito bem falou o Datena sempre parecia aquela eterna promessa, né? No dia que sair, vai arrebentar. E na verdade foi uma performance abaixo de pífia, né? Tanto é que eu li uma notícia, Datena declara apoio a, ao Boulos, tá? Mas who cares, né? Porque assim, qual que é a relevância disso, né? Assim, a carreira do Datena foi a maior promessa que se frustrou, né? Porque conseguiu pouco mais de 1%, vergonhoso, né? Talvez como vereador ele consiga se eleger, mas como prefeito foi pife. Realmente Talvez nem foi, vereador, hein? foi a pá de cal no PSDB, né? O PSDB definitivamente acabou. E aí, qual que é o seu Cin- palpite para o segundo turno e o que que você está achando? Eu cinquenta não e sei se oito você viu o quarenta e debate. dois 58 a Não, não vi. 42. Esse é meu número. Tá ganho, viu? Tá ganho a eleição já. A eleição para a qual eu tenho mais curiosidade nesse segundo turno é a de Curitiba, É, essa tá de boa, né? porque são dois candidatos de direita, né? Um direita tradicional do PSD. É que o pessoal fala, mas é do PSD, do Rodrigo Pacheco. Who cares? Quem sabe que é o Rodrigo Pacheco? O problema é o seguinte, ele é o candidato do prefeito atual, que é o vice-prefeito, que não são caras de esquerda, entendeu? São caras de direita mesmo. Rafael Greco, o prefeito, o candidato é o vice, o Eduardo Pimentel. Aí, mas Com a menina, mas é uma com a direita, Jana. hein? Mas é uma direita louca pra cair do muro pro outro lado, não é não? É direita Não, mesmo? Rafael Greco? Não, de jeito nenhum. Ah, o PSDB, o PSD é aquilo, né? O Murinho tá sempre no governo, mas assim, as práticas, estou falando as práticas Sim. do dia a dia, as práticas de gestão não tem nada a ver com esquerda. E aí com a menina lá da Gazeta que chegou forte e quase que empatou, né? Então, assim, seria algo próximo do que é um Marçal. Acho que não é uma comparação tão justa, porque que eu saiba, a moça Ela não é tem um picareta. passado, um passado que é a Ilibado. honra, Então, mas assim, um bom termômetro para ver o que vai dar, entendeu? Não tenho a menor ideia, não vi pesquisa nenhuma, mas ela terminou o primeiro turno bem justo, e acho que vai ser bem justo também a eleição do segundo turno. É que eu tenho mais curiosidade, porque a de São Paulo está decidida já. Boulos pode espernear, plantar bananeira, prometer muitos bolos. Não adianta. Esse passado de invasor, né? Deixa eu Passado fazer de uma invasor de observação. Que propriedade, construído trocadilho, com hein? muito suor. Que trocadilho, hein? Vocês perceberam ali a sutileza do trocadilho? Nem eu, nos meus melhores momentos, seria capaz de um trocadilho assim. Parabéns, Vitor. Muito bom mesmo, hein? Muito bom. Muito bom. Mas é isso. E você, Nora, ontem teve um debate. Eu, infelizmente, estava numa viagem rodoviária, não pude assistir, mas eu, Felizmente, né? felizmente, é Foi. verdade. Mas enfim, primeiro, alguém viu? E se viu, o que achou? Então, Eu eu vi vi uma, eu vi uma, eu vi uma manchete atribuída ao Josias de Souza que me pareceu um negócio meio maluco. Nunes pede. Eu vou até achar aqui. Um espelho mais É, velho. eu É, sei, eu vi essa análise. O que tá escrito lá? Não, então, Ah, o ponto é o seguinte, parece que ele foi, o Nunes, desculpa, o Boulos, ele passou um pouco do ponto na violência do ataque. Então, normalmente você tem o eleitor, ele não gosta de uma
desse tipo de approach, né? Então, o Nunes, apesar de ter perdido, ganhou porque o outro foi muito violento e Ah, foi muito mu- agressivo. muito agressivo, exatamente. Entendi. É, E aí, Nara, eu, Nora, o que que você tá achando? Olha só, eu, fiz eu, uma lembrança Nara, ó. Nora. Ô, Nora, o eu, que que você tá eu vi, achando? eu não vi ontem o debate porque eu estava em estado catatônico com os meus preparativos. Eu vi hoje uns pedaços, uns trechos, e eu vi uns comentários muito engraçados na CNN de analistas, os dois do ponto de vista de semiótica, com resultados absolutamente antagônicos. O que é muito engraçado, porque, como eu sempre digo, semiótica explica tudo e absolutamente nada, né? Então, na verdade, assim, de novo, dos trechos que eu vi e das coisas que eu vi, me pareceram o Boulos está tentando de ser aquele Boulos paz e amor, o que eu acho que, de novo, é muito tarde. Se já não tinha colado antes, também não vai colar agora, tá? E toda vez que um candidato muda, seja para um lado, seja para o outro, eu acho que ele perde, porque ele não ganha eleitores novos e ele perde os que ele tinha. Então, eu sempre digo isso, eu jamais acho que isso é uma boa ideia, tá? Muito menos agora, entre o primeiro e o segundo turno. Então, assim, agora ele ainda falou isso. Não, porque eu não posso ser aquele candidato bonzinho. Então, peraí, por que que ele foi no outro turno, né? Então, assim, isso só mostra mais. Ah, Nunes perde, mas derrota Boulos no debate da Band. Então, por que que o Boulos foi aquele candidato bonzinho no primeiro turno? Quer dizer, fica pior emenda do que o soneto, né? Então, não acho que vai funcionar. A história do apagão, que poderia prejudicar o Nunes, Isso, não. vamos falar disso já. Já Então, emenda aí. vamos falar aqui um pouquinho do ponto de vista político e a gente continua com o apagão em si. O Tarcísio, de novo, muito, muito hábil, já saiu ao socorro do Nunes e já saiu dizendo, né, tem que sair, assim, foi muito, ele está indo muito bem, tá? Assim como ele foi muito bem no primeiro turno, agora de novo está indo muito bem. Não, eu tenho que sair, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, acho que ele está conseguindo. O próprio Nunes está se saindo bem quanto ao. ah, Como é que eu posso dizer? Vai. De novo, é mitigação de danos, tá? Óbvio, tá? Mas ele está indo bem. E o apoio do Tarcísio está sendo bem, bem. Como é que eu posso dizer? Bem decisivo nisso, tá? Então, acho que não haverá grandes prejuízos nisso, tá? Por mais que o outro lado fique esperneando e tentando botar a culpa. Outra coisa, aquela história que saiu ontem, eu vi no Globo e eu vi em algum outro lugar, ah, que o Lula esteve na Itália e ainda tinha garantido para a Enel que ia renovar o contrato e tudo mais, mesmo que não cumprissem todas as metas, não pega muito bem, né? Então, se ficar tentando dizer que, não, mas o responsável da ANEEL pela concessão, foi indicado pelo Bolsonaro, blá, blá. E aí depois saem todos esses diálogos, tanto do Lula quanto do então ministro, então não, eu mesmo, ministro de Minas e Energia, também enfraquece muito essa narrativa de que não é bem responsabilidade do atual governo, né? Então, não sei. Agora, de qualquer forma, tudo isso também não chega na pessoa que está sem energia, né? Que também não sabe muito bem de quem é a culpa. Então, não sei. Eu acho que não vai afetar muito, não. Enfim. Sobre o segundo turno eu, da eleição, na verdade, eu não queria falar dos dois candidatos, não, eu queria falar do derrotado, que é o seguinte, né? Na posso fazer um política, comentário rápido claro, por aqui? favor, por É favor. sobre isso que a Nora falou, do candidato mudar no meio do caminho. Assim, a coisa mais patética que eu me lembro de ter visto na política brasileira nos últimos 20 anos foi aquela cena do Haddad e a Manu indo à missa, lembra? Ah, Ela não com as colou. tatuagens cobertas. Quer dizer, daqui a 30 anos talvez ninguém saiba quem foi Manuela Dávila, mas essa história nunca mais se esquece, entende?
Então, essa ideia de vou mudar e coisa e tal é trágica, isso pode ser trágico. Eu acho que é o pior caminho possível. Só me lembrei dessa história quando você falou. Isso aí vai ficar pelos próximos 30, 40 anos, vai ter alguém lembrando da história. Toda vez que a Manuela se candidatar a alguma coisa, alguém vai se lembrar, você que fez aquela palhaçada lá para ganhar. Não ganhou um voto evangélico, certamente, né? Nem católico. Mas ganhou a carimbada, né? Eu acho que o Não, Vitor quer ganhou falar alguma uma coisa, mas carimba pro resto da tá vida. no Agora mudo, ele vai pro Vitor. resto da vida. Tá. Tá no mudo. Então, é só isso que eu queria Não, que dizer. o Bolso pode fazer isso, aquilo, mudar e tal, mas tem coisa que ele não vai mudar, que é o passado de invasor dele. É, não tem Passado como. invasor de propriedade. Em quantos anos são necessários para que esse passado seja apagado da memória do eleitor? Uns No caso do 30? Lula, precisou de mais 5 eleições, né? Não, mas o Então Lula é é isso. diferente. O Lula é É, diferente. no ca... e O ainda Lula é é de o Mas ele Lula, outra. né? tentou, Lula mas era ele precisou. grevista, é 4 eleições. diferente. O Lula é outro Grevista departamento. É menos é que menos invasor, é grave do. verdade. A capacidade do Lula de distorcer os fatos é coisa de gênio. É, Tem que respeitar o cara. O cara é não é desse. fácil. Ah, e o cara queimou pneu na marginal. É, invadiu lá a Fiesp. É outro papo. É outro nível. Verdade. Desse segundo turno, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: num primeiro momento, alguns analistas políticos disseram o seguinte, que mesmo perdendo a eleição, na linha do Josias de Souza ali, né, da vovó, que o Marçal, mesmo perdendo a eleição, de alguma maneira tinha ganho, porque ele disputou pau a pau com dois candidatos que dispunham de tempo de TV, estrutura partidária, já eram figuras mais conhecidas, um incumbente, o outro apontado por muitos como possível sucessor do Lula e tal. Na política tem uma coisa que é o seguinte: se você não ganhar, influenciar em quem vai ganhar é um cacife muito grande. E a meu ver, esses analistas que, a meu ver, de alguma maneira precipitada, lançaram o Marçal já como um potencial candidato para a eleição presidencial, cara, ele tem que aprender pelo menos o beabá, né? Que é o seguinte: eleição no primeiro turno é uma eleição, acabou. O que que eu faço com o meu cacife político para o segundo turno? E acho que ele se posicionou muito mal. Por não se posicionar, ou por um discurso de enfrentamento, eu acho que agora era a hora dele se posicionar da seguinte maneira: olha, num momento como esse, ainda que eu possa ter diferença com os dois candidatos, para mim está muito claro que, como sempre na política, existe uma opção menos pior, né? Então, nesse momento, sim, eu tenho minhas diferenças com o Nunes, né? Respeito o governador, foi um processo eleitoral disputado, doído, teve canelada para um lado, canelada para o outro, mas agora a gente tem que se unir contra um inimigo comum do Brasil. Cara, acho que se ele fizesse isso, ele ia ganhar tanta notoriedade que ele sairia com um cacife político que, a meu ver, ele acabou desperdiçando. Se eu não me engano, foi ontem ou hoje, ele fez uma fala, não, por causa da campanha que fizeram contra mim, boa parte do meu eleitorado vai migrar para o Lula, alguma coisa desse tipo. Então, acho que ele pilotou muito mal. A questão que se coloca no segundo turno, já emendando com o tema, eu, por exemplo, não Ah, moro. desculpa, só antes de emendar, acabou de sair uma pesquisa Quest aqui. O que que diz? É 45 a 33. Deixa eu fazer o cálculo com os votos totais. 45. Nunes da frente? Sim, 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 com certeza. Sim. Ah. 58-42. os números vitorianos, 57,5, né? 42,5. Números vitorianos, números Vitoriano. vitorianos. Isso, é isso. Então, é bem isso. Bom, mas o fato é o seguinte: talvez o único evento que pudesse mudar, e essa pesquisa feita já no calor do apagão que São Paulo viveu, seria o apagão. Bom, eu não sei aí, o Vitor viveu aí uma noite, provavelmente uma noite de sufoco lá em Orlando por conta do furacão Milton, mas talvez nem isso, né, nem isso, né, Vitor? Há uma luz no fim do Sufoco túnel. nenhum. Sufoco nenhum. Você Foi, viu lá o sufoco da gurizada? é, foi, Foi foi lá. mais a ansiedade do que o fato, né? Ah, na verdade, assim, já se sabia que aqui não ia chegar forte. Sufoco passou quem estava lá, né, recebendo a aterrissagem Do do bicho. furacão. Aqui, Agora, a em maior compensação. velocidade dos ventos foi 90. Foi isso aí que você falou. Chegou aqui onde eu estava, 95 km por hora. Tá. Só que com a Nada demais. diferença, né? Que vocês estavam
10 dias esperando isso, num lugar que está acostumado a lidar com isso e absolutamente preparados, diferente do que aconteceu aqui em São Paulo, que virou um caos. Eu moro em Cotia, na Grande São Paulo, né? Voltou a energia elétrica hoje, 5 dias sem energia elétrica, caótico, né? E isso talvez pudesse causar um impacto na eleição. Eu, particularmente, acho que não, né? Obviamente que nenhum lado teve o pudor de tratar o assunto com a seriedade devida, que todo mundo quis, e seria ingenuidade esperar diferente, é cada um tirar sua casquinha ou tirar da reta, né? E aí, Xará, como é que o Márcio vive fora? Depois eu quero ver a impressão dele, como é que chegaram as notícias de São Paulo lá. Mas e você, Xará, qual foi a sua história do apagão? Eu dei uma sorte lascada, porque mais 5 minutos me pegava na rua. Meu Deus do céu, onde eu moro, na rua ali, teria corrido muito risco. E você, Xará, como o E eu apagão ia chegou até sair, você? eu tava pronto para sair de casa, começou a chover. E aí, ó, vamos esperar parar a chuva. A hora que eu vi o tamanho, eu falei, não vamos sair, não. É, realmente. Em casa piscou, tal, e voltou. Voltou imediatamente. Não teve falta de É luz na minha elite, casa, né? não. Elite é assim, a gente quer mais, a Mas população é humilde engraçado sofre porque do mais. outro lado da rua faltou. Eu tive sorte dessa vez. Normalmente não acontece isso. E ó, meu filho que mora 2 quadras de mim ficou sem luz 24 horas. Então, de fato, ali depende muito da onde está a torre de Transmissão, né? o transformador, né? Que É faz transformador. a distribuição da energia. 1 quadra tem, outra quadra não tem. Então, tive sorte dessa vez. Agora, a De quem é a questão culpa, toda. Xará, além de São Pedro? Então, Ou é só dele? bom, vamos lá. A prefeitura tem culpa porque tem essa questão das árvores, né? As árvores caem e derrubam os fios. Os fios, é, é, sempre a solução de enterrar, que custa absurdamente caro. O ponto é o seguinte: isso é que nem seguro, né? Você fala assim, pô, eu quero um seguro contra esse tipo de coisa, de evento. O seguro custa caro. Quando chega a fatura do seguro, eu falo assim, puta, pensando bem, eu acho. Porque todo mundo quer eletricidade barata e quando acontece o negócio, tem que ter 300 mil funcionários da empresa resolvendo o assunto em 1 hora, né? É isso que todo mundo quer. Só que não fecha a conta, né? Então, economicamente falando, é muito difícil. Você Mas esse é o problema, Xará. Você é um chato de galocha. Pô, esse negócio de economicamente falando não tá com nada, cara. A gente quer resolver nosso problema. Pô, tá faltando luz, tá? No outro bairro ali do lado tem 7 bilhões de pessoas. No meu bairro tem 10 mil, mas eu quero que a luz volte no meu bairro. Imagina que eu vou dar um desconto pro gestor que tá priorizando no lugar que tem mais gente. Negócio de economia é chato demais, Xará. então, aí eu até escrevi sobre isso, né? Você vê lá os índices da Enel, ele tá cumprindo o contrato, não tem muito. Ah, não, vamos tirar aqui a concessão, tal. Não tem instrumento para tirar a concessão. A única coisa que você pode fazer é, como fez o Ronaldo Caiado em Goiás, é forçar a venda da empresa para uma outra concessionária. Inclusive está prestando um mau serviço também, né? Mostrando que, na verdade, o problema deve ser outro, né? Não é a concessionária. Então, assim, essa discussão ela é interminável, porque toda vez que chover vai acontecer exatamente a mesma coisa, vai todo mundo colocar a culpa em todo mundo, e as pessoas vão ficar sem luz, e não vai acontecer nada, porque custa caro resolver. E ninguém está afim de pagar. É simples assim. Só uma Pô, coisinha que eu queria falar. pode Esse falar. negócio de enterrar fios, eu acho legal, é bonito, sem dúvida, tem um monte de vantagens, tudo é caro, mas o que o pessoal não está colocando nessa conta é o seguinte: tá, vai custar X bilhões, 20, sei lá quanto que é, para a Enel fazer isso. Só que é o seguinte, desse valor você tem que descontar o que ela recebe da Claro, das outras empresas, porque ela aluga esses postes para as empresas de internet, de outros serviços, ela recebe dessas empresas, tá? Então, esses 20 bilhões ou não sei quantos, não é totalmente isso, tá? Porque ela recebe dessas empresas. Então, esse valor também deveria ser descontado, tá? Não, mas veja, o ponto é o seguinte: todo esse gasto, que seja da Enel, mais da Claro, mais da, sei lá, da NET, mais do que. Todos esses serviços vão ter que cobrar, todos os serviços vão pagar, né? Não é Não, só a não. Enel.
Uhum. A conta é essa. Não, não, que eu Se digo é assim, não, o da que eu não empresa A, B ou sei, C, então, se o valor que a Enel está passando, ela já está descontando o que ela recebe das tanto outras, faz. tá? Não Tan- sei. tan- Tanto faz, Eu acho que porque não. não, pode ser, digamos que não seja. O ponto que seja 20, que a parte da Enel seja 15 bi, não seja 20. E 5 bi Uhum, é da Claro e da NET, uhum. né? Se bem que elas são a mesma empresa hoje. Da É. Claro e da Vivo, né? A Claro e a Vivo vão ter que repassar também É. esses 5 bi para a conta. Vai sobrar Uhum. na conta, que seja de luz, que seja de telefone, que seja de internet. Todo mundo vai ter que pagar os 20 bi. Tanto Mas a faz ser gente da já Enel, falou da que. Claro. Mas a gente já falou que quando é assim, é a empresa que paga, Xará. Então, Das brusinhas também, né? A aí empresa que sabe o que paga. acontece? A empresa, se a empresa, de fato, digamos que haja um julgamento e o STF determine que é a empresa que paga. A empresa vai pegar a chave, vai entregar, vai falar, não é viável, encontra outra empresa aí para prestar o serviço. Tá? Mas aí a E gente vai aí, entrar. boa sorte. Aí nós vamos entrar na pergunta que eu vou fazer pro Vitor. Ô, Vitor, qual é a solução? Vamos estatizar de volta essa bagaça, porque, pô, se fosse do Estado, tá tudo certo, tudo maravilhoso, né? Você concorda? Porque eu vi surgir esse discurso, né? Aí, tá vendo? Privatiza. E o legal é que esse discurso é postado em redes sociais através de um sistema de telecomunicações que foi absolutamente privatizado. Porque só quem viveu o Brasil, que a gente aqui, que tem um pouco de maturidade, viveu, para saber que se ainda hoje o sistema de telecomunicações do país estivesse na mão estatal, pelo amor de Deus, nós estaríamos nas trevas, né? Então é muito legal o cara postar no Twitter ou no Facebook usando uma concessionária de um serviço público que foi privatizado para falar, e aí, Vitor, a solução então é vamos estatizar tudo, que o Estado é Não, bom isso é pra uma caramba. grande bobagem, né? Esses eventos raros, eles deixam que aflorem essas bobagens, né, repetidas no nível de profundidade zero, né? Como o Guterman colocou no post dele lá, enfim, você tem que estar, a empresa vai estar preparada para o cenário 1 em 100 ou 1 em 50? Nenhuma, né? Se fosse estatal, ia dar a mesma coisa, o mesmo problema. Acho que aqui nós temos um Eu arrisco problema dizer que tem uma chance razoável de que se tivesse em controle estatal, pior o problema até. seria até, Seria pior, até é pior, pior, que a né? manutenção seria provavelmente mais pior do que a gente faz. Então, é um problema estrutural, né? Esse bando de poste com fio solto, árvore meio já quase caindo, pô, dá um ventinho maior, aí não tem erro. A árvore vai lá, bate no fio, umas três dessas aí, em três quarteirões, acabou. Vai levar um tempão para restituir energia. Então, por exemplo, a infraestrutura, né? Somos, infelizmente, um país ainda subdesenvolvido. Você veja que eu vou fazer até essa analogia. Aqui não tem poste para cair aqui onde eu estou. Não tem, é tudo subterrâneo. Vai Isso, cair que poste? Nenhum isso, poste. rasga dinheiro Entendeu? na frente de pobre. Vai, rasga. Não, mas é Isso, a humilha, diferença. vai, humilha A a vida de gente. milionário deve ser bom, viu? Humilha a Não, gente, não pode é. Não humilhar, não é. precisa ter dó, não. Humilha É um sim. país. É a diferença. Obviamente que tem alguns lugares que ainda tem lá o poste externo, mas é minoria. Tá? Já foi gasto, algum dia já foi feito. Esse negócio já é passado, entendeu? Aí no Brasil não, nós estamos ainda Lugar que com tem poste é porque é quantos chique, quilômetros? né? Tipo o Gaslamp É, Quarter lá de San Diego, né? Tem o poste para manter a é. iluminação, a gás, para ficar bonitinho. Agora, esses eventos extraordinários, dificilmente você vai ter qualquer tipo de resposta à altura. Pode ver, historicamente, qualquer evento extraordinário aí, vai haver críticas à resposta, às consequências, sempre, sempre. Caiu o furacão Katrina, pô, foi um nível de críticas, o negócio de Porto Alegre, né, deu uma enchente de 1 em 100 anos. Aí vai achar culpado, mas foi 1 em 100 anos. Porque não foi feito, não sei o quê. Porra, é um evento de 1 em 100 anos, você vai estar preparado? Não, se você vai investir, se você fosse investir o seu dinheiro para se proteger Ah, de um evento que essa, acontece 1 em 100 anos, você teria aprovação das pessoas? essa lucidez de Não, né? vocês é insuportável. Gente, como vocês são Tipo, insensíveis, cara.
É muita lucidez. Essa lucidez de vocês é incômoda. A gente precisa resmungar, a gente precisa reclamar, a gente precisa xingar alguém. Quem que a gente vai xingar na hora? De quem que é a culpa? É de São Pedro e de quem mais? Eu não sei por que que São Paulo não tem prevenção para tsunamis. Nós estamos o quê? 60, 70 quilômetros do mar? É um absurdo não ter. Já pensou? Não tem. Não tem prevenção para tsunami aqui. É um absurdo isso. Ô, Márcio, você aí de Niterói, como é que viu essa questão do apagão aqui em São Paulo, assim? Né? O Rio de Ah, Janeiro tá acostumado a lidar com as consequências, às vezes, de chuvas. Na época de verão, assim, parece uma repetição, né? A parte lá da serra sofrendo muito, enchente, enfim. Mas dessa vez foi a gente aqui em São Paulo que fomos castigados aí por uma chuva que em 10, 15 minutos deixou um estrago aí. Eu realmente, por lá da onde eu moro lá há 30 anos, eu confesso que eu não me lembro de uma chuva assim desse jeito. Eu tenho até uma filmagemzinha aí que eu acho que eu até encaminhei no grupo aí, que, cara, foi assustador, assim. Foi mesmo. E uma das filmagens eu corri pra varanda e fui filmar, né, cara? Puta, que coisa, assim, que parece meio maluco o que eu vou falar, mas tem uma certa beleza, a força da natureza, né? Essa coisa meio incontrolável. É meio caótico, assustador, mas ao mesmo tempo é fascinante, né? Porque a gente mostra que a gente não é nada mesmo. Nós somos formiga, né? certo. Mostra que a civilização protege o ser humano, é capaz de proteger o ser humano mesmo com esse tipo de evento. É verdade, porque, cara, eu fui para a varanda de casa sob protestos, né, da Uhum. dona Telma para filmar. Sai daí, parece criança e tal, mas pá, foi demais, cara. Aquele vento, chuva, eu me molhando todo. Eu não vi esse vídeo, depois você manda lá. Eu vou te mandar, cara. Pô, foi Deve estar assustador, assim. perdido lá nos 500 É. mil mensagens. Mas e aí, ô Márcio, como é que foi aí de Niterói Agora, eu não o vou Milton o resistir. Mirto, que é a versão paulista do Milton? Eu não vou resistir Tem uma piadinha machista antiga, né? Que os Pode furacões fazer que aqui nós somos antigamente todos, absolutamente incorretos. né? Incluindo eu. O, Ninguém nem vê. os, Só podemos os falar o que a gente quer aqui. furacões antigamente tinham nome de De mulher, mulher. né? Isso Tinha aí. todo- e uma das piadinhas machistas era essa, né? A beleza da tempestade, né? Que é como as mulheres, você olhando de longe é aquela coisa bonita, bacana, impressionante. Depois que passa, leva a tua casa, o teu carro, tudo que você tinha, né? Então, era por isso que chamavam de mulher. Ah, Era que saudade desse tempo Isabel, que a gente esses podia eram os fazer nomes de piada mulher. sem É fazer. horrível, né? É horrível. Mas Não, a gente depois, podia fazer piada sem fazer disclaimer, por quê? Porque é piada, né? Então, exatamente, mas essa piadinha eu me lembro e é antiga pra caramba, né? é. Outro ponto que vocês falaram aí, eu me lembrei do Paulo França, quando se falou em estatizar as coisas, né? Eu me lembro isso lá 30 anos atrás, 25 anos atrás, o Paulo França dizia que o Brasil era o único lugar do mundo que você, na época que se ligava o computador na rede telefônica, né, ele dizia que era o único lugar do mundo que era mais difícil arrumar o telefone do que o computador, no tempo que o computador era caro. Então, se alguém acha que estatizar é solução, lembre-se da Telege, né, entre outras coisas. Agora, tem o terceiro ponto aqui, e esse é sério, eu não sei, porque aqui em Niterói, há um ano atrás, foi em novembro do ano passado, eu me lembro até, eu estava na festa na casa de um amigo meu e teve uma tempestade parecida com essa e a gente ficou aqui uns 3, 4 dias sem luz, né? Na média, assim, alguns ficaram mais, outros menos, né? E aqui no estado do Rio, não sei como é que é em São Paulo, um dos problemas sérios que tem é o famoso gato, né? Porque Hum. aqui é um problema sério, porque o volume de eletricidade que é gato, né, corre por fora, é enorme. O volume e eu me lembro que aqui perto tem uma comunidade aqui perto onde eu moro e eles sequestraram um funcionário. O cara foi com um caminhão lá, eles baixaram o cara, tiraram a chave do caminhão e disse, agora só sai daqui quando voltar a luz, né? E a turma estava até criticando, pô, e são os caras que não pagam, né? Ou seja, em função da criminalidade e da falta de planejamento, etc., nós temos muito isso aqui no Rio. E isso é uma das coisas que atrapalha a própria concessão, que o cara assina uma concessão para a conta que ele recebe
e boa parte da energia não recebe. Ou seja, né, É, tudo Elas, você sabe, joga o fora. Márcio, o último balanço da Light que eu vi, o nível de perda não técnica, o pessoal chama de perda não É, técnica, né? que é bonito o Era de nome para o gato, né? é, 68%. é isso. Eu queria Mais de saber, dois não sei como é que terços é em da São Paulo. energia é roubada. É, Nossa Senhora. é. Aqui Como em é que São você vai Paulo eu fazer acho que um tem contrato de desvio, mas nem se concessão compara a isso. numa base Quando, dessa? quando, quando eles fazem, porque alguém tem que pagar isso, né? Não foi que a Light pediu recuperação judicial. Alguém tem que pagar isso. E quem paga, obviamente, é quem paga, né? Quem tem que compensar Exato. quem não está pagando. Só, isso já é considerado, quando você faz a concessão, você tem um nível de perda não técnica, né? Considerado na hora de você fazer o preço. E Rio e Amazonas são os piores lugares, né? Amazonas é pior ainda. E você já dá, sei lá, não sei quanto foi quando a Light fez a concessão, né? Nas Já conta, renovações, já põe o roubo na conta. já põe a roubo na conta. Só que está sendo maior do que aquilo que já estava sendo considerado. Acho que considerava alguma coisa como 40%. Quer dizer, Já você é já coloca surreal. na conta É para surreal. determinar a tarifa 40%, sei lá, estou chutando o número, mas era dessa ordem de grandeza, que você já dá por barato que vai ser roubado. E o pior é que, em função da criminalidade aqui no Rio, o cara não tem como ir lá cobrar, não tem como ir lá tirar dos caras. Ninguém é louco de ir lá desligar o gato dos caras que vai ser morto, né? Então, isso aí, enfim, é aquele ciclo vicioso, né? Cada vez vai ficando pior e realmente chega uma hora que fica complicado, né? E no caso do Rio, né, o Enfim, não Márcio, sei como é que está em São Paulo, se o nível já é significativo, ou como é que é, não sei, não sei. É, não chama atenção. Não sei não Mas quanto chama é que é. atenção. aqui foi um problema sério, porque quando os caras iam religar lá, o cara tinha lá, ó, a carga desse bairro aqui é X, né? Quando você vê na vida real, a carga era 4x, né? E era verão, e o pior é que os caras até ar-condicionado tem lá e tudo, e bota tudo para Ô, funcionar. Márcio, Então mas isso fica que, mais complicado ainda você administrar uma situação dessa. Esse é isso o que Claro. você ponto. comentou, a meu ver, é porque, assim, em algum momento a gente, mais do que normalizar as favelas, que já deveria ser uma medida de fracasso da organização do Estado, pior do que normalizar as favelas é glamorizar as favelas. Se criou um certo glamour. É muito louco isso, né? Porque se você for parar para pensar, a favela nasce de uma condição subhumana de moradia, de acesso, de urbanidade. Então, aquilo que não deveria ser aceito, aquilo que deveria ser entendido como um desvio a ser corrigido ao longo do tempo, recuperar essas áreas, mover essas populações, não só foi normalizado, que com o passar do tempo, né, criou-se ali, né, uma glamorização dessa miséria, né? E é o programa na televisão, é o funk, é o noticiário, e vira uma Tem coisa, turismo. isso que eu ia falar, uma coisa tão maluca que acaba tendo um turismo como se o gringo viesse aqui para ir num zoológico. Então ele vai ali, né, de uma forma cult, curtir a nossa miséria, né? A miséria vira cult, é um negócio meio maluco, né? Mas em Olha, relação, em relação ao apagão eu, aqui, olha só, pois não. só para fechar, eu tive uma experiência muito terrível com isso em Teresópolis. Eu comprei uma casa em Teresópolis em 2002, tá? E Teresópolis é Serra, aquele negócio todo. E eu tirei fotos, tem vários mirantes e belvedere lá, eu tirei fotos, né? Ia lá, tirava as fotos. E assim, 10 anos depois, em 10 anos, acho que a população de Teresópolis cresceu, acho que 30%, foi um negócio assim, e obviamente que favelizando, né? Aí em 2011 veio aquele famoso, né, aquela famosa, né, enchente de Teresópolis, foi aquela tempestade, foi uma tempestade. Tudo bem, nunca tinha visto nada parecido, mas foi uma tempestade. Morreram, para você ter uma ideia, 900 pessoas em Nossa, que Teresópolis, loucura. numa população de 125 mil, mais ou menos. É muita Você gente. imagina, quer dizer,
morreu quase assim, fazendo uma conta 0,9 em cada 1.000 habitantes. Foi um negócio horrível. Todo mundo lá tem parente que morreu. Então, esse ponto, esse problema que vai se criando, do gato, da favela, e coisa e tal, aqui no estado do Rio chegou a um ponto que está inviável, ficou inviável. Agora, por isso que eu fiz a pergunta, mas tudo bem, vamos adiante. É, bom, voltando aí no caso do Rio, o que a gente vê isso. Aqui em São Paulo, a meu ver, né, o fato de ter ocorrido em meio a um período eleitoral faz com que o assunto seja tratado de uma forma irresponsável, demagógica, popularesca, né? O fato concreto é assim, eu sendo bem honesto, dada qualquer serviço que é prestado, em tese ele tem sempre um espaço para melhorar, né? A prefeitura poderia ser mais eficiente nas podas? Poderia. A companhia poderia ser melhor na resposta? Poderia. Mas o fato concreto é que aconteceu um evento de exceção que não faz parte da nossa rotina, que nem nós, como cidadãos, estamos capacitados a lidar e reagir. A concessionária, sem dúvida, é, provavelmente nos seus planos de contingência, é uma coisa que está muito fora. E o próprio fato de que, assim, eu cheguei em casa como um dia normal qualquer. Não tinha um aviso de, olha, um meteorológico, vai ter alguma coisa fora da curva, excepcional. Então, acho que pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, acho que mais importante que gastar energia encontrando culpado seria todo mundo, cada um na sua medida do possível, responder àquela ocorrência. Eu, aliás, faço aqui até um registro. Lá no condomínio que eu moro, a nossa associação respondeu bravamente a tudo que aconteceu. No sábado, ao final do dia, as nossas ruas estavam todas desobstruídas, tudo ocupado. Foi um trabalho assim maravilhoso e deixo até esse registro aqui. Mas vamos avançar e agora não tem como começar pelo Xará. Xará, o Tiradentes resmungava lá do quinto da coroa, esquartejaram o cara, espalharam por todos os pedaços. Eu morro de inveja do Tiradentes. Pô, eu queria ter um rei aqui para eu sustentar ele, feliz da vida, pagando 20% de imposto. Nós estamos caminhando para os 2/5 da coroa para sustentar uma turma que não é tão nobre assim. Você escreveu um artigo brilhante, né? Muito. Eu depois vou emoldurar, pegar assinatura. Com certeza um dia eu vou levantar uma graninha no eBay, né? Tem eBay ainda? Deve ter, né? Se não tiver, eu vendo no Mercado Livre ou sei lá, em algum lugar vai valer uma grana. Mas, Xará, eu queria que a gente começasse esse debate assim. A ministra Simone Tebet andou falando. Eu não sei se ela está preparando a saída do governo dela, ou se ela falou só para dizer, ó, a merda que vem por aí, a culpa não é minha. Mas assim, a gente não ouve seriamente um esforço do governo em, assim, diminuir gasto, provocar superávit, a gente virar essa roda numa direção contrária. Você falou de um tema que pouco se fala aqui no Brasil, né? Tem pouca literatura, poucos artigos, assim, dá para você contar na palma da mão, que é um cenário de dominância fiscal que parece estar sempre no nosso horizonte ali, né? Na Dilma deu aquele cagaçozinho, pô, vai acontecer. Agora a gente começa, talvez, a pensar numa possibilidade como essa, ainda remota, mas é nessa hora que a gente começa a fazer conta. Eu queria que você falasse um pouco do seu artigo e para a gente falar em cima disso. Não, eu só chamo atenção porque o artigo no Estadão, né? Isso. Porque me chamou atenção, eu bati o olho e falei, nossa, mas 10% de déficit nominal, 10% já é um nível. A Grécia, quando quebrou, estava em 14% de déficit nominal, né? Então, você já indo para dois dígitos, você já está num nível que não tem. É, É ca- DEFCON é 4, né, carreta, Xará? Daí para carreta pela frente é ladeira ataque abaixo. nuclear, né? É muito difícil. Não é que ele bateu 10%, vai voltar um pouco, porque o déficit nominal, o déficit primário vai diminuir, né, pelo efeito base, né, a janela móvel vai caminhando, então você vai tirando os déficits do final do ano passado, vai colocando déficits menores agora, então esse número vai diminuir. Mas, do jeito que está indo, o nível de taxa de juros e o tamanho da dívida, daqui a pouco vai voltar, né? Porque é matemático, você tem uma dívida maior, com juros maiores. Hoje você está pagando 7,7% de juros, quase 8%. É absurdo.
É Absurdo. insustentável, né? IPCA mais 8. No mercado, quem paga IPCA mais 8, a gente já fica meio esperto, né? A gente fala, Então, opa, IPCA mais 8, não sei não, exato. hein? Como é que você gera É. receita para pagar isso? Então, o mercado ele reage colocando um prêmio de inflação, né? Porque no final do dia o governo não vai dar default, ou pelo menos default explícito, né? O default é Pode dar implícito default e via é inflação. inflação, né? Então é o que acaba acontecendo. Lá na frente, Ele essa paga um dívida, título, mas o título não vale porcaria o nenhuma título mais, já não porque a moeda vale, perdeu né? valor. Exato. Então o mercado já vai colocando o prêmio. E aqui nós temos não é um problema, nós temos um histórico. Quer dizer, o mercado está mais sensível do que esteve 10 anos atrás, quando exatamente, quando a Dilma, né, começou a meter os pés pelas mãos, com a ajuda do Tombini e tal. Na época, você meio que, bom, o mercado tá ok, não tinha um histórico disso, né? Hoje, você olha para trás, você já tem esse histórico, então o pessoal já sabe mais ou menos como termina a novela. Já Então dá você para fazer uma antecipa os regra de 3, capítulos, né, Xará? você antecipa os capítulos, né? Um crescimento econômico baseado no crédito, no impulso fiscal, né, nos déficits. Então, isso não acaba, costuma não acabar bem. Aí E tem o pessoal que fala assim, não, pô, mas é que, inclusive, teve a carta. uma declaração do pessoal liderado pelo Beluso dizendo que, pô, a meta de inflação devia ser mais alta, tal. Você já começa a flertar com uma inflação maior, né? É isso, no final do dia, o que está atrapalhando é essa luta contra a inflação. Ah, No esse fundo é saco, isso. né? Em vez de deixar a inflação rolar, né? Pô, a gente fica na sensação de ficar rico, hein, Xará? Lembra? 3% ao Pois mês, é, 3% ao dia. Você acordava, na hora você ia era, dormir mais risco, era tão bom, né? Nossa, eu ganhava alguns milhões por É, mês. Meu salário era de milhões. E aí tem a Simone Tebet falando, não, você agora chegou a hora do corte de gastos. Nós tentamos aumentar as receitas, acabou o fôlego de aumento de receitas, agora nós vamos. Aí você vai olhar o que está sendo discutido, é perfumaria, é o corte é do perfumaria. cafezinho. Exato. Vai resolver Não o tem, resultado da empresa cortando café. nós vamos aqui agora ver, tem uma coisa que é mais ou menos, que tem relevância, né, que é o tal do seguro-desemprego. Como é que eles vão mexer nisso, né? Tem que combinar com o Lula, imagine. E não é tarefa simples, né? Não, nem um pouco. Porque das preocupações que o Lula tem, poucas delas passam pelo Brasil, né? Poucas No delas fundo, passam. assim, é tudo uma questão da agenda, né? Não adiantou nada a Dilma colocar o Joaquim Levy como ministro da Fazenda. É que nem você colocar sei lá, na época, você põe num pau velho, você coloca um rádio de última geração, um toca-fita, né? Um negócio assim Foi que um vai, não, mas tojo, Xará. um tojo, pô, É. né? Com LED e tal, num pau velho que não anda, não adianta. E daqueles O cara que problema, o gasta, problema é o aqueles cara que carro. gasta mais de banco de couro no carro do que o carro vale. Pois é, exatamente. Que adianta? Você vai conseguir alguma? Não vai, esquece. O problema é o carro, o pau velho. Você tem que trocar o carro. Não adianta ficar colocando, né, penduricalho. Ô Nora, você que atua no jornalismo, não atua na economia, então tem uma percepção, não pela questão econômica, mas pela articulação do governo. Assim, a mim particularmente, já foi a época em que eu conseguia me surpreender com o PT, e eu votei na primeira eleição do Lula pro Lula. Carrego essa marca indelével na minha história, né? Se arrependimento matasse, eu já não estaria aqui. Né? Por quê? Porque um dia, estupidamente, bem estupidamente, eu entendi que fazia parte do jogo democrático a alternância, dadas as regras do jogo, que seria importante ter uma mudança. Puta, ilusão idiota, né? Assim, do escorpião só se espera a ferroada mesmo. Mas politicamente pensando assim, né, na sua percepção de jornalista, dá para acreditar em algum esforço do governo em cortar despesas ou coisa que o valha?
Olha, eu estava vendo hoje esses números da Simone Tebet. é, eu, eu sempre acho assim, tem uma certa paranoia de jornalista. Eu estou tentando ver o que, que tem por trás disso, tá? Primeiro que eu achei, o timing eu achei estranhíssimo. Logo antes do segundo turno, falar em cortar salários de funcionários públicos, alguma coisa assim, eu achei meio estranho. Eu não sei se ela está querendo levantar o fundo de garantia dela, tá esperando alguma coisa, assim, não sei. Achei estranho. Se tem alguma outra coisa por trás. Eu não tive tempo hoje de ver exatamente os números de funcionalismo público estadual, municipal e federal, ou se tem alguma estocada por trás disso para tentar atingir governadores, talvez seja isso, talvez tenha mais peso no funcionalismo público estadual, porque a gente sabe que não tem governadores do PT, então não sei, tem alguma coisa por trás disso. Agora, é meio ridículo isso, né? De qualquer forma, quando você está falando de trocar a frota de aerolulas, né? Porque entrou, não sabemos se foi um urubu, o que foi, né? Porque aquela história, né? Quem de nós que já não passou por. Quem de nós que já não passou por turbulência em avião comercial, coisa assim, nós temos direito a um avião próprio por causa disso? Não, né? Aliás, nem isso, nem nada, nem Acho, perto de. acho que Aliás, eu estava vendo, o Air Force One é mais antigo do que o a gente podia Aerolula. bater um rolo, né? Ver se o Biden não quer trocar o dele e a gente pega o nosso. Por que não, né? Aliás, qualquer um, da Nova Zelândia, quando a Jacinda Ardern era primeira-ministra, gente, aquilo sim que era, eu acho que era da Segunda Guerra, o avião da primeira-ministra da Nova Zelândia, era uma coisa assim vergonhosa, né? E são países que têm uma economia muito mais pujante do que a nossa. Então, assim, você falar de cortar números assim, eu não entendi, me pareceu um momento estranho e uma coisa que não vai dar resultado. Então, não sei, eu estou muito curiosa em saber o que está por trás disso, né? Bom, Eu estou bem curiosa. vou levar o papo para o Rio de Janeiro e para adaptar aí ao cenário local, a pergunta é: a Simone Tebet atravessou o samba, Márcio? Ela atravessou ali o bumbo? Ela está preparando uma saída do governo? Porque o discurso dela, a meu ver, na prática, ele é dissonante, né? Eu não sei se aí ela quer atender uma demanda do mercado, ajudar o governo a resgatar alguma esperança e credibilidade, ou se ela está firmando uma posição diante de um cenário que ela vê que está se desenhando. O que que você acha? Olha, eu não sei, eu nem não vi o depoimento dela, não vi, não acompanhei. Mas eu acompanho muitos posts do Gustermann e realmente a gente fica entendendo as coisas, né? Então, eu acho o seguinte: primeiro, o governo não tem credibilidade nenhuma, né? Então, a pessoa falar, ó, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, tudo parece eleitoreiro, porque é como eu digo, o Lula nunca governou o Brasil, o Lula está em campanha eleitoral o tempo todo, né? Então é sempre aquela história do nós contra eles, de que nós somos a democracia, nós isso, nós aquilo, né? Então, chegou a hora, por que chegou a hora agora? Por que não chegou a hora lá no início, né? Então, isso tudo me parece jogo de cena, que é a especialidade dos caras, né? Eles fazem muito jogo de cena. Agora, que está no ar alguma, né? Me lembrei do meu conterrâneo Barão de Tararé, né? Alguma coisa no ar além dos aviões de carreira, né? Tem no ar algum sentimento que as pessoas têm de que a coisa está meio, né? A base está meio de geleia e qualquer hora esse troço cai, né? Então, o Gutermann colocou em forma matemática, que é a forma que eu gosto, sou engenheiro, né? Agora, realmente, quem já vivenciou a história da Dilma, quem já viu. Agora, o azar deles é que o mundo não é o mesmo mundo de 2006, quando eles meteram o pé na jaca e ficou, né? E deu no que deu, né? Então, eles não sabem administrar, eles sempre gastaram muito mais do que podiam. Enfim, vamos rezar para que esses 2 anos passem rápido aí, que
a coisa não desabe do jeito que pode ser que desabe ainda. Eu não tenho assim, a menor credibilidade no Lula e em qualquer ministro dele aí, que diz, vamos cortar gasto. Nunca fizeram isso. Não vai ser agora que eles vão começar. Eu também não tenho mais idade para isso. Vitor, e aí? Esse discurso aí é para inglês ver? Ou de Para inglês ver, fato, claro. ou, a- Inglês ou, a- ver. ou o nível da água subiu a tal ponto que começa a tocar aquela parte da, Não, para da inglês ver. Para inglês ver. anatomia? É jogo de E outra cena. coisa, essa Simone Tebet não tem nenhuma relevância. Exato. Nenhuma relevância. O que ela fala, o que ela não fala, não pesa nada. E é o que o Márcio falou, os caras sempre gastaram muito mais do que deviam e vão continuar fazendo isso. Não, e a impressão que eu tenho é que a centralização do Lula é tão grande que nenhum ministro dele. É mais importante o que a Janja fala. Aí sim, aí eu Ah, com respeito. certeza. Aí eu respeito Se que ela tivesse, qualquer se ela ministro tivesse dele. falando isso, pode ser que Se tivesse a algum Janja tipo de falasse valor. isso, eu É, botava as barbas de molho aqui, mas é verdade. Ó, só em complemento ao que o Marcelo falou aí, né? Esse termo que a gente no mercado usa, e que até no mercado às vezes as pessoas não estão muito afeitos a ele, que é dominância fiscal, né? Que na verdade é o seguinte: o Banco Central faz política monetária, né? Aumentando e diminuindo a taxa de juros. Contudo, num dado momento, quando o país está muito endividado, né, o Banco Central ele perde a política monetária, porque ao aumentar a taxa de juros, ele aumenta o endividamento, aumenta a desconfiança e aquilo que ele faz, que em tese seria para combater a inflação, em alguma medida vira inflacionário, porque acaba havendo uma fuga de capitais, né, o câmbio acaba se depreciando, com isso aquela parte dos preços que são indexados ao valor de moeda estrangeira acabam subindo, então é como se o Banco Central perdesse a capacidade de sensibilizar o mercado através do juro, daí o cenário dominante não é o monetário, passa a ser o fiscal. Expliquei direitinho, Xará? É isso aí. Se É fosse na prova, exatamente dá isso. para passar no final do ano ali no Dá exame e para tal? passar com louvor. Então, Gabaricou. esse cenário é um cenário que está sempre no nosso horizonte, né? Não é uma coisa que a gente tenha que se preocupar para amanhã, mas é uma preocupação que a gente tem que ter no radar, né? Mas o Japão, os Estados Unidos, a França, eles se dividem muito mais. Minha gente, nós somos série C. Pô, peraí, né? Os caras podem se endividar mais, né? O histórico de crediário deles é melhor. No caso dos Estados Unidos, eles ainda têm uma maquininha legal pra caramba lá de fazer dólar, né? Então é outra pegada, pô. Quem fala uma barbaridade dessa de achar que o Brasil pode se endividar como essas nações e que isso não traria um custo, é de uma irresponsabilidade atroz, né? Porque no final das contas, tudo isso que a gente está falando aqui se traduz num custo social absurdo, num processo de concentração de renda, porque o rico ele consegue se proteger do quadro inflacionário, né? Agora o mais humilde não, né? O mais humilde é o que mais sofre. O melhor programa social do mundo é uma inflação controlada. E o mais cruel para as pessoas mais humildes que não têm como se proteger é o descontrole inflacionário. Bom, vamos ver. Eu, infelizmente, a essa altura da minha vida, não tenho esperança, expectativa nenhuma. É, em algumas situações você pode dizer assim, mas a realidade ela se impõe, né? Ela se impõe para quem tem discernimento, para quem tem bom senso, para quem consegue entender o elementar em economia, coisas assim, essas coisas bem complexas, tipo lei da oferta e da procura e tal. Mas não é o caso da turma aí, né? Especialmente pelo chefe que eles têm. Bom, para o último tema aqui, até pelo um pouco avançado do horário aqui, vamos falar do Elon Musk. O Márcio, você de nós é o mais experiente. Eu, que atuo no mercado financeiro desde 1986, já me sinto um dinossauro. Porque eu brinco com os meninos aqui no escritório que quando eu entrei no mercado, nem o Windows tinha. Eles não sabem que existia o mundo antes do Windows. É verdade. Eles não conseguem imaginar que havia um mundo antes do Windows. Eu estou no mercado quando rodava em DOS. E eu fico cada dia mais surpreso com essa questão da inteligência artificial. Aliás, vou contar uma historinha aqui no final quando chegar a minha hora. E eu queria saber de você, Márcio, você que tem mais experiência, como é que você vê
né? Por agora nós tivemos lá a apresentação da Tesla, onde o Elon Musk mostrou lá o ônibus, o carro, o Optimus, que é o robô lá, o humanoide, né? Mas especialmente essa semana a questão do foguete, né? Você que é engenheiro, para você acho que deve ter sido um deleite, né? Porra, não é só mandar o foguete de volta, né? É trazer ele ali para base de lançamento, que eu confesso para você, eu fiquei assistindo até o último minuto e falei, não, não vai dar certo. Não tem como dar certo, vai dar merda isso aí. Não é possível. E aí, Marcião, como é que o engenheiro experiente como você, que nasceu num mundo analógico, assiste isso aí, que parece que agora, cada vez mais, a gente não tem limite? Realmente, eu sempre digo, eu usei até o quarto ano da faculdade régua de cálculo. Isso ninguém sabe o que que é. Eu fui ver uma calculadora de 4 operações quando eu estava no quarto ano da faculdade. Então, eu sou dinossauro mesmo, né? Agora, essa história do foguete estacionário, daqui a pouco vai ter flanelinha ali, assim, para colocar o foguete, ó, para cá, para cá, vem, 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 agora faz o jogo e desce, né? Pô, impressionante aquilo. É um negócio impressionante. Agora, o que eu acho é o seguinte: sempre nós vamos ter, né, cada vez mais. A minha visão é a seguinte, é que as tarefas rotineiras, elas ficam para as máquinas. O conceito de tarefa rotineira é que foi mudando, né? Isso vem desde a Revolução Industrial. Antes você tinha cavalo para puxar a charrete, você tinha seres humanos, né, para usar músculos, né, para empurrar, para fazer as coisas, e cada vez menos essas tarefas repetitivas vão ficando para o ser humano. Agora, a inteligência artificial, ela está indo para um outro degrau. É uma longa história, né? Dá para conversar um bocado sobre isso. A minha visão é a seguinte: sempre nós vamos ter espaço para o ser humano. Agora, cada vez menos o nosso trabalho será repetitivo. Então, por exemplo, eh, eu jamais imaginaria que hoje um médico, né, uma inteligência artificial faz um diagnóstico a partir dos exames melhor que qualquer médico. Quer dizer, estatisticamente ele acerta mais do que o médico. E aí, onde é que a gente vai parar com isso? Sinceramente, não sei. Agora, o que eu sei é o seguinte: que cada vez mais vai se ampliar o abismo entre os países que fazem questão de ser relevantes, infelizmente é o nosso caso, e os países que querem a fronteira tecnológica. Daqui a 50 anos, quando lembrarem do Elon Musk, vão dizer, o Elon Musk é aquele cara que fez o foguete da ré. Daqui a 50 anos, quando se lembrarem do Alexandre Moraes, né, vão se lembrar do quê? Aquele, né, quando lembrarem dos nossos políticos, das nossas briguinhas, picuinhas políticas. Então, é por aí. Cada vez esse fosso vai se ampliar mais. Nós vamos chegar, talvez, no admirável mundo novo do Huxley, né? Que você tinha lá. Nós vamos ser aqueles seres aquela classificação de civilizações que foram ultrapassadas, né? Então, é E uma pena. você, Nora, o que que achou aí da Musk Week? Então, eu gosto, mas assim, a minha cara metade é fissurado pelo Musk. Então, assim, tudo aqui em casa, cada vez que tem coisa do Musk, aqui em casa liga-se a TV grande no YouTube para acompanhar. Eu acompanhei o lançamento de foguetes, tudo. Então, assim, eu não tenho opção a não ser ver todas as coisas do Musk aqui em casa, tá? É isso ou o divórcio. Então, eu tenho uma admiração pelo sujeito. Obviamente, eu não casaria com ele, tá? Eu acho que ele tem sérios problemas, mas o cara é um gênio. Não se pode negar o que o sujeito faz. Uma coisa que eu acho impressionante é ele arrisca, ele não tem medo de errar, ao contrário, ele tem uma coisa que eu acho incrível, ele aprende com o erro, ele não tem medo de errar porque ele aprende com isso. E tudo bem, ele tem alguma coisa de subsídios e tudo, mas basicamente ele, ele arrisca o dinheiro dele, o nome dele, a reputação dele, tá? Então, assim, eu acho admirável.
Realmente o mundo mudou muito graças a ele. Não, essa cena é impressionante. Gente, eu tenho muitas, não só amigas mulheres, mas principalmente que mal conseguem dar ré num carro com quatro rodas, tá? O que o cara fez aqui com esse foguete é impressionante. Ah, E elas. ô Não. Vitor, Pessoal, eu vou ter que sair. tá bom, meu amigo. Uma boa noite então para você. Obrigado aí Sobre, pela sua Fala, participação. sobre Vitor, o Musk, Sobre o sobre o Musk, Musk, ele eliminou um ditado, né? Que a gente falava que foguete não dava ré. É, então. pensei nisso essa semana. Realmente o cara tá reinventando a história. Obrigado, Vitor. Até semana que vem. Falou, tchau, Xará, e tchau. você aí? O Vitor fez uma boa observação, né? A gente até conversava antes, você inaugurou essa onda aí de usar os fundos de tela de ocasião. Aliás, esse está muito bem. Você está estrategicamente colocado um pouquinho mais no meu monitor à direita para que a gente veja. E nós estávamos vendo aí, né, as cenas do pessoal acompanhando e realmente é impressionante. É uma coisa muito nova, né? Como é que você viu aí essa questão do Musk, Xará? Eu achei legal ter uma mocinha que ela é influenciadora de finanças aqui no Brasil, que ela disse impressionante, tudo que você faz dá errado. Falei, putz, que seria de nós sem ela para dar estoque, né? Se referindo ao Musk. E aí, Xará? Tá no mudo, Marcelo? Eu não sei se fosse outro empresário menos polêmico, se chamaria tanto atenção. O fato é que nós temos muitos breakthroughs de tecnologia em vários campos, né? Você chamou atenção para IA, só que a gente não consegue saber, a gente não sabe o nome do cara que está na frente Chat da GPT. empresa do ChatGPT, ou enfim, de outras empresas que Sim, têm breakthroughs impressionantes também, né? E então esses caras, eles chamam atenção, era o Steve Jobs, é a mesma coisa, né? Um cara que, além de liderar, porque isso aí é liderança, né? Não é sim, que o cara é um gênio, ele é um gênio da gestão. sim. Ele consegue, ele Saber tem, ele juntar pessoas e tem, coordenar ele tem elas, uma né? visão, né? Ele tem uma Liderança, visão da leadership. onde ele quer, uma visão da onde ele quer chegar. Ele consegue. Eu li a biografia do Steve Jobs, do Walter Isaacson, acho que é obrigatório, e ele dizia que as pessoas que trabalhavam com Jobs diziam que ele criava o seu próprio campo magnético, a sua própria realidade paralela, né? Então, ele carregava consigo uma realidade diferente daquelas que as pessoas viviam. E provavelmente o Elon Musk é a mesma coisa. Quer dizer, um sujeito que vê uma coisa no futuro, enfim, possível de ser feita, que é absolutamente impossível na visão da maioria das pessoas, e ele consegue liderar. Então, esse é o grande dom do Elon Musk, claramente, né? Não é só isso que ele fez, fez várias outras coisas. Só que ele é polêmico, então acaba chamando a atenção mais pela polêmica do que propriamente pela genialidade dele. O cara é um gênio, né, Sim. da gestão. E a E, grandiosidade do que está se fazendo, né? Porque pois é, a grandiosidade do que está se é, fazendo, né? Esse era um dos grandes gargalos, né, da conquista espacial, né? A capacidade de você reaproveitar, de você ir, de você voltar, né? Os primeiros foguetes que retornaram já era sensacional. Esse retorno para a plataforma é uma coisa, é o que é tem de incrível. matemática, o que tem de tecnologia aí é uma coisa surpreendente. É isso Bom, mesmo. eu vou dar só um. Olha o mundo que a gente está vivendo. Essa semana eu tive um. Olha que ponto. Assim, as aplicações de inteligência artificial, elas são absurdas. Tava explicando para minha mãe, que ela viu que eu tava meio bravo ali uma hora, que eu tava resmungando em frente ao computador, porque eu não suporto essas pessoas que fazem umas perguntas meia, né, a vontade que dá para responder. Ó, tem um site bem legal que vai te ajudar. Aí você coloca lá www.google.com.br. Porque tem certas perguntas que se você der uma googada, agora com o chat GPT, né? Eu tava falando, mãe, hoje em dia, você consegue resolver tudo na internet. É só perguntar pro computador que ele responde. Falei, faz uma pergunta aí, mãe. Ela falou, qual que é um sapato bom para mim? Aí eu escrevi lá. Qual é o calçado indicado para uma senhora de 83 anos, 1,55 m, 60 quilos, tal, não sei o quê. Pum.
Cara, veio lá 7 características e ainda algumas sugestões de marca. Então é um negócio impressionante o quão é popular e acessível. Mas, por exemplo, eu vi essa semana de um advogado uma aplicação que assim não conseguiria passar pela minha cabeça. Olha o que que a banca dele faz. Eles monitoram a taxa de sucesso das bancas oponentes de acordo com a vara, ao ponto de indicar se numa determinada vara existe uma taxa de sucesso fora da distribuição normal, e aí, o que já poderia ser algum tipo de indicador, eles avaliam o histórico de decisões de um determinado juiz sobre um determinado tema. E aí, quando eles conseguem cruzar que a decisão daquele juiz é divergente da próprio histórico dele, com um escritório que tem uma taxa de sucesso muito fora das outras varas, eles chegam a impetrar recurso usando isso como dado, né? Claro que tem que ser macho pra caramba pra fazer isso aí, né? É claro. Mas olha só o tipo de utilização que está dentro. Eles vão dando inputs dos processos, vão mapeando por escritório taxa de sucesso por vara e vão mapeando o perfil de decisão de cada juiz por tema e em determinados momentos, quando tem alguma decisão que soa estranho, eles fazem esse cruzamento. Então isso dá uma dimensão num campo específico, mas a gente pode exponencializar isso aí para N campos e N situações que sequer somos capazes de imaginar que leva a tecnologia. Então, para a gente aqui, né, que nasceu num mundo analógico, que ficava em fila de plano de expansão, que comprava ficha para usar no orelhão, meu Deus do céu, o que que a gente ainda vai ver? Mas para mim, de tudo, o que mais me espantou, e até assustou um pouco. Os filmes sobre o futuro todos são apocalípticos, né? Parece que tem alguma coisa no inconsciente coletivo da humanidade que, quando a gente faz filmes sobre o futuro, pouca coisa de bom tem. E muitos desses filmes, as máquinas se rebelam contra os homens. E ver o vídeo do repórter conversando com o Optimus, já vou começar a rodada final deixando minha dica. Procurem esse vídeo no YouTube, eu acho que talvez eu coloque ele no link de descrição de vídeo. Bom, rodada final, vou começar aqui pela Nora. Nora, vamos no VaptVupt aqui, bola dentro, bola fora e Sim. sua dica. Tá. Bola fora, o futsal de Sorocaba. Aliás, é tudo esporte hoje, tá? Bola fora, futsal de Sorocaba. Os caras conseguiram fazer uma besteira, é um belíssimo de um time, eu adoro futsal. Eles conseguiram escrever um jogador chamado Dieguinho, que é muito bom, por sinal, que o cara estava com 5 cartões amarelos. Gente, isso é básico. Você não pode inscrever um cara no mata-mata, isso era uma oitava de final, que o cara está pendurado com cartões amarelos, tá? O time até ganhou, foi de 7-3, tá? Mas eles vão ser desclassificados, tá? Gente, como é que um time desses não conhece regulamento? É um absurdo, tá? Então eles vão ser desclassificados. Está sendo discutido, mas não vejo um dos melhores times de futsal do país vai ser desclassificado por não conhecer regulamento. Absurdo. Bola para lá de fora. Bola dentro, gente, não posso deixar de falar o futebol feminino do Corinthians, né? Vamos agora para a final da Libertadores. Tudo bem que ganhou do Boca, paciência, mas tudo bem, vai. Tá em casa, tá em casa. Tem casa, tem casa. Agora vamos para a final, tá? E dica, gente, Fórmula 1 agora esse fim de semana, né? Depois de 3 semanas de abstinência, vamos ver no que dá. São seis últimas corridas, vamos ver o que dá este ano, tá? Pronto, falei. Beleza. E você, Marcião? VaptVupt. Dica, Bom, bola vamos dentro, lá. bola fora. Bola dentro, eu até anotei o nome do sujeito, Daron Acemoglu. O Guterman sabe quem é um dos caras que ganhou o prêmio Nobel, né, de economia por esse, porque as nações falham, né? Porque as nações fracassam, feio é fracasso. E o cara descobriram uma entrevista dele aí espinafrando o Lula, né? Dizendo que ele acreditou no Lula até um determinado ponto, exatamente como a humanidade toda, né? O Obama chegou a dizer um dia que o Lula era o cara, né? Já no Então, livro, o Obama descreve o Lula de um jeito um pouco diferente, né? pois é. Então, eu fiquei super, achei, descobri lá o que ele falou e é exatamente o que aconteceu com o Lula. Quer dizer, houve um momento que o mundo acreditou no Brasil, acreditou no Lula, e depois, né, eu quase fiz uma piadinha no Facebook, depois desisti. Eu ia dizer, por isso que o Lula nunca vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz,
porque a academia sueca, pelo jeito, está cheia de bolsonaristas, né? Ah, Porque com só certeza. bolsonarista vai dar o prêmio para um cara que espinafrou o Lula. Então, achei, adorei, e realmente o que ele fala é muito coerente com o que eu vejo. Dica: está começando a melhor Superliga de vôlei de todos os tempos, tá? Realmente, né, na área de esporte, um cara que é tarado por vôlei que nem eu, cara, tá, os times estão reforçados, voltaram jogadores da Europa, vai ter um campeonato espetacular. E a minha bola fora é que, infelizmente, né, nesse campeonato espetacular, ainda existe, ao contrário do que todos os países do mundo estão fazendo, inclusive o Comitê Olímpico, no Brasil ainda existe uma moça, eu não tenho nada contra ela, que foi homem até os 30 anos de idade e joga no time de Osasco, né? E eu sou a favor, eu adoro as mulheres, sou a favor das mulheres no esporte. É uma vergonha para o esporte feminino ter uma pessoa que qualquer sujeito que entende um pouquinho de vôlei olha ali e vê que aquilo ali está errado. Eu sinto até, eu parei de ver, eu vejo todos os jogos, exceto os do Osasco. Os do Osasco eu não vejo porque eu vou ficar puto. É melhor ficar quieto. E E tem fico, uma mulher, inclusive, e tem uma mulher com que tá fora, que poderia estar ali, né? E que tá que fora, né? podia. Não, isso é o básico. E é proibido falar, é proibido falar. Então, eu fico até com uma vergonha alheia dos comentaristas do Sport TV, que estão vendo o jogo, como eu estou vendo, e o cara, de vez em quando, eu fico assim, a Tiffany bate forte, né? Que legal. Ah, pra puta que pariu. Então, desculpa, escapou. É. Então, é horrível, é muito, não tem nada contra a moça, tudo bem, ela quer ser. Agora, não pode, competir não pode, e eu estou junto com o Comitê Olímpico Internacional, com todas as coisas. Então, a bola fora, infelizmente, jogo do Osasco eu não vou ver para não ficar puto. Então, só isso. E você, Xará, sua dica, sua bola dentro, sua bola fora pra gente passar a régua aqui. Eu não tenho dica nem bola fora, eu tenho duas bolas dentro. Pode compensar. A primeira é para os juízes do Tribunal Superior de Justiça que votaram na lista tríplice para um novo integrante, né, para substituir um dos integrantes do tribunal, e que não votaram no favorito do Lula, que era o Rogério Fravetto. Eu não sei se vocês lembram, foi o sujeito, o desembargador em Curitiba, que num domingo deu habeas corpus para o O Lula. para o Lula, e que logo o habeas corpus foi cassado, deu aquela confusão, não, soltaram o Lula, tal, foi esse cara, ele era favorito, e os juízes, em votação secreta, para indicar a lista tríplice, para ser indicado, né, para o Palácio do Planalto indicar, não selecionaram o Deixaram ele sujeito. de fora. Então, bola dentro para o juiz do TSJ. E bola dentro para o procurador-geral da Venezuela, que disse que o Lula é agente da CIA. É agente da CIA. Disse também que, pô, o tribunal, o STF brasileiro disse que o Lula foi eleito. E o nosso tribunal aqui, quando diz, não está valendo? Não estou entendendo. Então, o cara enquadrou o E ainda Lula. disse que soltou o Lula, né? Exato, soltou o Lula. Muito bom, Então, cara. esse cara, ó, vou te dizer, subiu muito na minha consideração. Muito bom, muito bom. Bom, a minha dica eu tinha dado, eu vou acrescentar a dica, o artigo do Marcelo Gutermann no Estadão. Sensacional, como sempre, muito bem escrito, muito elucidativo, recado claro, direto. É capaz da Simone Tebet ter lido, por isso que ela falou isso. Bom, a outra dica eu já tinha dado, que é ali aquele videozinho mostrando o Optimus, que é o robô humanoide interagindo com o repórter. É impressionante a fluidez, né? Então não é aquela coisa que às vezes a gente vê que é meio programa. Não, é Meio incrível. robótica, né? Né? É impressionante, é impressionante. Troca ideia mesmo. Eu tenho uma bola, não sei se posso chamar de uma bola ambidestra. Acho que posso, né? Que ela é dentro e fora ao mesmo tempo, para o ministro Barroso, né? Que não se insericide, porque o ego, a vaidade, o poder acaba fazendo isso, né? O cara se sente tão seguro de si
que ele fala coisas rindo, sem às vezes nem se dar conta da profundidade. Não sei se vocês viram um vídeo que circulou aí, dele contando um episódio da ministra da ministra Rosa Weber, Ai, quando era Lúcia. presidente do STF, né, em que ela foi ao casamento da filha dele, e ao final, quando estava saindo, ele perguntou: tudo bem, ministra? Né? Ela falou: tudo bem, só não consegui comer um docinho. É por quê? Não, porque a moça disse que não estava na hora ainda. Ele pegou ela pelo braço e foi lá e falou assim: a senhora sabe quem é essa senhora? Essa senhora é a ministra Rosa Weber, presidente do STF. E a moça falou: tá bom, mas não muda nada, ainda não está na hora de comer o doce, né? Aí ele virou e falou: mas eu sou o pai da noiva, segunda carteirada. Ela falou: olha, não muda nada, não está na hora de comer o doce. E aí ele foi lá na mão grande, pegou um doce e serviu a ministra. Parece uma bobagem. Ele falou Pare- isso? Ele contou isso dessa Contou. maneira? Contou? Parece uma bobagem, mas não é. Porque ali você tem uma carteirada dupla e você tem dois ministros do STF incapazes de respeitar uma regra de etiqueta mínima. 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 E eles que deveriam, pela natureza das suas funções, darem o exemplo, ele, como pai da noiva, foi o primeiro a quebrar o protocolo, na mão grande pegou lá e serviu a ministra. Parece uma bobagem, não parece? Não é não. Não é Então, bobagem. não De é não. desrespeitar uma pessoa que estava cumprindo aquilo que foi pedido que Exatamente. ela Então, de uma fizesse certa cumprir. maneira, ele até elogia, não, ela estava lá cumprindo a missão, mas certamente. E aí, nessa defesa, ele fala sobre a importância da flexibilização da regra, Uhum. que vai totalmente em concordância com essa defesa que ele faz desse ativismo judicial, de supostamente que é papel do STF cobrir lacunas, quando não deveria ser. O STF deveria ser até a lei, a Constituição, e julgar aquilo enquanto provocado, né, e não fazer os absurdos que a gente tem. Então, a bola dentro e a bola fora é a bola fora pela postura, mas a bola dentro por esse sincericídio de mostrar pra gente: ó, nós somos isso aqui. Isso aqui. Tem um filme do Woody Allen que chama Bananas, né? Conta a história da República Banana, que é uma super sátira. A gente é quase aquilo ali, só que um pouquinho disfarçado. Um pouquinho disfarçado. O Lula não usa a roupa do Fidel e tal, mas nós somos essa republiqueta. E essa outra bola, que é bola fora, que é um trocadilho de futebol, para a seleção brasileira, não pelo resultado do jogo de ontem, não pela campanha, mas que eu percebi, assim, a total desconexão da seleção brasileira com as pessoas. Muita gente nem sabia que a seleção ia disputar a eliminatória. Então, antigamente, mesmo na eliminatória, todo mundo estava sabendo quem ia jogar, quem não ia. Então, assim, realmente é uma tristeza. E, infelizmente, eu acho que isso é muito elucidativo. E para encerrar, a gente sabe a escalação da STF, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Isso diz muito sobre o nosso país. Porque na partida de futebol, que ao final a gente lembra o nome do juiz, quer dizer que o juiz não fez bom papel, porque o bom juiz deveria, ao final, ninguém lembrar do nome dele e passar discreto pelo resultado. Diga aí, Márcio, para a gente fechar. Não, conseguiram arrumar um lateral esquerdo chamado Abner. Deve ser o primeiro Abner do futebol brasileiro em mais de 100 anos. É Não é isso aí. possível. Eu lembrei da Realmente, feiticeira. Era o vizinho, acabou o mundo, esquece. era o vizinho da feiticeira. Era É o verdade, bem marido, lembrado. era o marido da vizinha fofoqueira da É, feiticeira. É é, mesmo, essa nem eu lembrava dela. é Mas isso aí. jogador de futebol chamado Abner, eu juro, nunca teve. Né? É Tem isso um aí, meus amigos. Praxedes também, mas não É, teve. aqui em São Paulo, no Guarani, jogou um Credense, né? Evidência, esse eu me lembro. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado por vocês, mais uma vez, reservarem um tempo para a gente bater esse papo. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Um abração. Um abraço. Valeu! Beijos. Namastê.